Atos, o Evangelho do Espírito Santo. Introdução geral. Continuação. Contexto. Toda a narrativa de Atos desenvolve-se no Império Romano. Esse foi um império diversificado, cujas províncias e cidades eram governadas de várias maneiras, de acordo com sua história e circunstâncias particulares. Assim, por exemplo, começando no ano 27 a.C., havia províncias imperiais e senatoriais, e cada uma dessas tinha a própria forma de governo. As províncias imperiais ficavam sob o governo direto do imperador, que nomeava um procurador como seu representante. Algumas cidades e seus cidadãos recebiam consideração legal especial. Assim, havia, por exemplo, colônias, cidades livres, etc. É notável que Lucas sempre se refira às autoridades de cada cidade ou província pelo título correto, conforme observaremos no próprio comentário. A situação política da Judéia mudou durante o período abrangido em Atos. A começar no ano 6 a.C., a maior parte da região estivera sob o governo de procuradores romanos, embora os sucessores de Herodes, o Grande, tivessem jurisdição sobre alguns dos territórios externos. No início da narrativa de Atos, Herodes Filipe era tetrarca de uma área próxima da Judéia em direção ao nordeste da Galiléia. No ano 37 d.C., Calígula garantiu esses territórios e também outros para Herodes Agripa I. Graças à sua leal colaboração com o poder romano, seus territórios e sua autoridade foram repetidamente aumentados, até que ele se tornou rei da Judéia e de Samaria no ano 41 d.C., o que lhe garantiu terras tão extensas quanto as de Herodes o Grande. Quando ele morreu 3 anos depois, seu filho Herodes Agripa II era bastante jovem, e os romanos não lhe outorgaram o trono de seu pai. Por essa razão, em todo o restante da narrativa de Atos, por exemplo, até a última visita de Paulo a Jerusalém, Herodes Agripa II, embora ainda detivesse o título de rei, não governou sobre a Judéia. Ele tinha determinadas prerrogativas especiais, como indicar o sumo sacerdote e ser o guardião do tesouro do templo, mas sua autoridade era bem limitada. O que acaba de ser dito sobre a indicação do sumo sacerdote é um indício da maneira como a política afetava a vida religiosa da Judéia. Os romanos respeitavam as várias religiões de seus súditos, mas tinham muito cuidado em mantê-las sob seu controle, a fim de evitar que fossem usadas para incitar rebelião. Por conseguinte, os líderes religiosos de Israel tinham de estar constantemente preocupados com seu relacionamento com os romanos e evitar qualquer ato religioso que pudesse ser entendido como subversivo ou incitação ao tumulto. Nos capítulos iniciais de Atos, essa situação causa impacto na maneira como o Sinédrio e os líderes do judaísmo em geral reagiram contra o cristianismo. Por sua vez, o exato fato de que o povo considerava que os líderes religiosos serviam a um poder estrangeiro enfraquecia o prestígio deles e os forçava a agir de forma ainda mais severa, a fim de manter o controle sobre o povo e, assim, evitar tumultos ou atos contra a sua autoridade. Da perspectiva de Roma, a primeira tarefa de todo governante oficial era manter a ordem. Qualquer desordem ou tumulto era severamente punido. Em vários pontos deste livro ficará claro que as autoridades temiam que houvesse um tumulto, pelo qual podiam ser consideradas responsáveis. Por essa razão, era quase inevitável que os cristãos logo entrassem em conflito com as autoridades, porque sua pregação provocava debates e distúrbios. Isso já aparece nos conflitos com o Sinédrio nos capítulos iniciais do livro, e esses tumultos continuam a ocorrer à medida que Paulo e seus companheiros fazem seu caminho a outras partes do Império Romano. Quando Lucas escreveu Atos, a situação ainda era a mesma. A data em que o cristianismo começou a abrir caminho pelo mundo coincide com o tempo de maior glória do Império Romano. O Império Romano, como todo império deve fazer, justificava sua existência com base em sua ideologia. Nesse caso, a ideologia era de que Roma era um agente civilizador. A própria palavra civilização tem a mesma raiz que cidade, e a forma como os romanos entendiam sua tarefa civilizadora era exatamente a urbanização do mundo. Para eles, a maior criação da humanidade era exatamente a cidade, e seus propósitos na história era promover a vida citadina em todo o seu império. Por isso, durante os anos de maior glória, o Império Romano embelezou as cidades com prédios bonitos, construiu estradas, ligando uma cidade à outra,
e até mesmo fundou cidades que, até essa época, não eram nada além de terra não cultivada ou até mesmo pântanos insalubres. A construção tornou-se a principal ocupação do mundo mediterrâneo. Os ricos construíam mansões luxuosas com mármores e outras pedras de várias cores: amarelo das pedreiras de Cimitur, na África, verde da Grécia, vermelho do Egito e púrpura de Felsberg. Aqueles que realmente queriam mostrar sua riqueza e liberalidade construíam prédios públicos, templos e outras joias arquitetônicas com o próprio dinheiro, a fim de embelezar as cidades e proclamar a glória do doador. Nunca o mundo mediterrâneo vira tal civilização, nem tal urbanização. Por sua vez, essa prosperidade, como em geral é o caso também, tem seu lado negativo. Cidades precisam do produto da agricultura a fim de sobreviver, e seus mercadores sempre crescentes ajudavam a desenvolver as latifundia, grandes propriedades agrícolas, dependentes do trabalho de escravos ou de quase escravos. Por isso era ainda pior, porque os ricos e poderosos pagavam pouco ou nenhum imposto, enquanto o fardo fiscal recaía em sua maioria sobre os camponeses e os trabalhadores. Por isso, embora os primeiros séculos do cristianismo tenham testemunhado o desaparecimento progressivo das pequenas fazendas, as quais foram o fundamento da antiga República Romana, as famílias senatoriais e outros membros da aristocracia acumulavam cada vez mais terras. Muitos dos antigos pequenos proprietários de terra permaneciam ali para trabalhar sob as ordens de novos senhores, ou se juntavam à crescente massa dos espacialmente desempregados que migravam para as cidades. Assim, as próprias cidades em que os mais bonitos prédios eram levantados também tinham um número crescente de pessoas vivendo em condições semelhantes às de favelas. Essas eram as cidades que Paulo visitava em suas viagens. Quando vimos em Atenas, sentindo grande indignação, vendo a cidade cheia de ídolos, capítulo 17, verso 16, devemos imaginá-lo em meio às joias arquitetônicas da Acrópole e de tudo o que os romanos construíram. Em tempos mais recentes, em volta desse lugar, com construções mais antigas, devemos imaginar um cenário similar quando lemos sobre a confusão em Éfeso e sobre o teatro dessa cidade, capítulo 19, verso 29. Ao mesmo tempo, essa mesma confusão lembra-nos de outra realidade, as massas empobrecidas e desempregadas, que também faziam parte desse cenário, e eram uma consequência do progresso econômico do Império. Veja comentários sobre capítulo 17, versos de 1 a 9. Em meio a essa situação, que parece primeiro em Jerusalém e depois em outras cidades do Império, algumas pessoas continuavam falando de um reino de Deus e um Senhor, Jesus Cristo. Esse reinado e esse Senhor, por sua mera existência, questionam a justiça e a ordem de César e negam a autoridade absoluta dele. O que Lucas conta-nos a seguir é a história da missão desses cristãos primitivos, impelidos e fortalecidos pelo Espírito, e a forma como essa missão os levou a ter cada vez mais conflitos com a sociedade que os rodeava. Conforme Cassidy declara com acerto, aspas, à medida que Lucas desenvolve gradativamente sua narrativa, a imagem de Paulo como grande missionário é substituída pela imagem de Paulo como prisioneiro romano e pela imagem de Paulo como testemunha diante das autoridades romanas. Fecha aspas. Esse comentário específico é escrito da perspectiva de alguém que já testemunhou muitas situações semelhantes em sua terra nativa, a América Latina e nos Estados Unidos, onde ele vive agora. Os cristãos de hoje, tentando ser obedientes em seu contexto, veem-se forçados a questionar e a desafiar os valores de uma sociedade que insiste em ignorar o Evangelho. Como consequência disso, tem havido e haverá muitos conflitos semelhantes ao que lemos em Atos. O resultado é que, embora seja verdade que Lucas escreveu para os cristãos de sua época, que começavam a enfrentar o grande desafio do conflito com Roma, ele também escreveu para nós, que ainda não conhecemos os desafios que nos aguardam.